Programação orientada a objeto atualmente é o paradigma mais utilizado, então bora entender aqui sem enrolação. Nesse paradigma, tudo funciona ao redor de classes, que a gente pode enxergar como moldes, que gerarão objetos, que podemos ver como os resultados desse molde. Por exemplo, aqui eu estou simulando a criação de um modelo de uma casa, então a classe seria uma casa, que teriam os atributos, que a gente pode enxergar como as suas características, nesse caso eu listei somente 3. A quantidade de janelas, quantidade de portas e o tipo de telhado, né, podendo ser ou laje ou cerâmica. Ou seja, o que a gente está tentando gerar aqui são modelos de uma casa. Eu posso reaproveitar esses atributos que eu declarei inicialmente como uma casa genérica para todos os outros modelos e assim economizar tempo e conseguir reutilizar o que já está pronto. Para esse exemplo dessa classe de casa, eu trouxe 2 exemplos de uma resultante, que seria o objeto dela. A primeira é a casa do João, então ela vai seguir as mesmas características do modelo genérico, porém agora com atributos concretos, né? Como se fosse de fato a construção, a efetivação daquele modelo. Nesse primeiro exemplo, a casa do João ela tem uma quantidade de 1 de janela, né? Ela tem um valor 1 para a quantidade de janelas, 1 para a quantidade de portas e o tipo de telhado escolhido seria laje. A gente pode ver aqui uma representação gráfica do que seria essa casa. Tem aqui um telhadinho de laje, uma janela e uma porta. Ela segue as características que eu declarei como casa, né, os seus atributos e tudo mais, portanto ela é um objeto de uma casa, porém ela tem as suas especificidades da casa do João. Já nesse segundo exemplo, no caso agora a casa da Ana, a gente segue com os mesmos atributos, dados que são objetos de uma mesma classe, porém com valores diferentes. Para a Ana, ela tem o valor do atributo quantidade de janelas igual a 2, a quantidade de portas ela tem igual a 2 e o tipo de telhado seria uma cerâmica. E a representação gráfica desse resultante poderia ser algo nesse sentido aqui. Então, uma casinha segue o mesmo padrão de uma casa, então ela continua sendo um objeto de uma casa, porém, agora com as características da casa da Ana, que seria 2 janelas, né, 2 portas e um telhado de cerâmica. Nesse exemplo, eu declaro somente uma vez, né, a classe ou o modelo que eu estou tentando representar, e eu consigo reutilizar ele 2 vezes, tanto para a casa do João quanto para a casa da Ana. Esse é o principal benefício desse paradigma, que é a reutilização. Utilizando o mesmo exemplo da casa, a gente consegue aprender 2 outros princípios de POO: encapsulamento e o polimorfismo. Eu adicionei à nossa classe agora um método, e imagine um método como uma função dentro de um objeto ou de uma classe, mas eu adicionei o método ligar luz. Seguindo o mesmo exemplo, então imagina que a gente tem a nossa casa e agora a gente tem a nossa função dentro da casa para ligar a luz. Uma questão importante desse paradigma é a herança. Com essa característica de herança, tu consegue fazer com que uma classe erre de características de outras. No nosso exemplo, com a classe casa, eu criei 2 novas declarações de classes aqui, a classe casa velha e a classe casa inteligente. Ambas herdam da classe casa, ou seja, as características que a gente declarou aqui para essa classe primária, elas vão ser reaproveitadas nas classes que estão herdando e com a possibilidade de a gente incluir novas funcionalidades. Como eu expliquei, ambas recebem as características que a gente declarou, então o método ligar a luz ele se mantém para as 2 classes, porém a maneira com que a gente pode desenvolver esse método, ou seja, fazer com que essa funcionalidade aconteça, pode se adaptar a depender da classe e como a gente realmente quer implementar isso. A gente consegue visualizar isso de uma maneira gráfica se a gente imaginar que o método ligar a luz realmente acontece e no caso da casa velha ele é só um interruptor que acende uma luz antiga fluorescente, que seja. Já no caso da casa inteligente, ele pode ser também um interruptor, ou seja, para o usuário é a mesma ação que ele está fazendo, né? Para o morador da casa ele vai fazer a mesma coisa, porém com a complexidade muito maior por debaixo dos panos. Então nesse exemplo a gente tem uma luz mais forte, a gente tem um gerador que fica do lado de fora da casa, tem que ser criativo, mas um gerador que fica do lado de fora da casa, que vai ter todo um trabalho de complexidade ali por debaixo dos panos, que vai fazer com que essa casa inteligente ela funcione. Talvez ela tenha a possibilidade de trocar de cor, talvez ela possibilite funcionar mesmo sem energia, dado o seu gerador, talvez ele precise de muito mais complexidade para funcionar, mas a ideia é que a funcionalidade ela tem a mesma cara, né? Então o usuário vê o interruptor, ele decide acender ou não a luz e o que acontece de fato, escondido ao morador da casa, é um problema de quem vai construir. No caso do código, seria um problema do desenvolvedor. Esse conceito de a mesma assinatura de funcionalidade, ou seja, o nome do nosso método,
funcionar de maneira diferente a depender da classe, se chama polimorfismo. E a questão da gente poder sumir com a complexidade para o usuário, ou seja, para o morador, colocando o gerador na parte de fora da casa e ele sequer perceba que aquilo está acontecendo, dentro do paradigma de programação orientada a objetos, se chama encapsulamento. Ou seja, tudo que acontece está encapsulado e eu só mostro o que importa para o usuário final, que no caso seria o nosso morador. Ele só precisa saber que o interruptor acende a luz. Como vai acender, isso é um problema de quem desenvolve. Um ponto importantíssimo dentro da programação orientada a objetos é entender como conseguir abstrair conceitos do mundo real para caber dentro do conceito de classes e dentro do seu código. Um exemplo que a gente poderia entender dessa abstração é, por exemplo, fazer com que nossa classe casa herde de uma classe abstrata chamada construção. Quando declaramos uma classe abstrata dentro de PO, estamos dizendo que aquela classe ela é vaga o suficiente para que não seja possível gerar objetos a partir dela. Então, no nosso exemplo de construção, como declaramos ela como abstrata, a gente não quer gerar objetos a partir dela. Essa função de gerar objetos vai ficar em torno das classes que vão realmente implementar essa abstração, que seria, no caso, nossa casa, seja a casa comum ou a casa inteligente e tudo mais. Esse fenômeno de criar classes abstratas e utilizar ela para ser herdada por outras classes que vão, de fato, implementar essa abstração, recebem a nomenclatura de a classe abstrata, superclasse e as classes que vão implementar essa classe abstrata de subclasses. Voltando para o nosso exemplo, se a gente declarasse essa classe construção, essa classe abstrata construção, e fizéssemos com que a classe que a gente criou casa implementasse essa casa, a gente faria com que os atributos que existem nessa classe abstrata nossa fossem automaticamente reproduzidos nas nossas classes de implementações. Ou seja, a nossa casa ganharia esse atributo custo, que a gente acabou de criar, na nossa classe abstrata, e com isso todas as classes que também implementam a classe casa ganhariam esse atributo. Quando declaramos um atributo ou um método dentro de uma classe abstrata que foi implementada, estamos obrigando a quem for implementar a subclasse a ter aqueles atributos e também implementar aqueles métodos. Como, por exemplo, eu criei aqui o método reformar na nossa classe de construção. Isso é um ponto importante da programação orientada a objetos, é entender como abstrair. Então eu tenho que pensar, será que realmente faz sentido ter um método reformar para uma construção? Ele é realmente genérico, funciona em todos os casos? Acredito que sim, toda construção ela pode ser reformada. Então, nesse sentido, a gente continua com o exemplo de reformar. Ao declarar esse método, ou seja, ao declarar essa assinatura de método na classe abstrata, a gente força com que todas as demais classes que implementaram ela também tenham que implementar esse método. Pronto. Agora todas as nossas classes, subclasses, seja a nossa casa, ou seja, a casa velha e a casa inteligente que herdaram da nossa casa, agora tem o seu método próprio de reformar. Com isso, a gente consegue também ter o mesmo princípio que foi feito no ligar luz e assim adaptar esse método reformar para funcionar devidamente a depender da classe e tudo mais. Bom, agora tu já entendeu parcialmente, de maneira genérica e sem código, como funciona a programação orientada a objeto. É importante ressaltar que o aprendizado desse paradigma funciona a partir de muita prática, então é importante envolver o código, mas aqui foi um tópico genérico para entender conceitualmente como funciona. E se tu quiser entender mais sobre algumas características importantes para um bom desenvolvedor, eu toco também nesse assunto aqui, falando mais a respeito da característica que eu acho mais importante e tudo mais. Então, se tu gostou desse, vai lá também.